Então, graças a Deus, irmãos, boa noite novamente. Que Deus possa nos abençoar. Hoje a gente vai meditar mais um pouco sobre a palavra de Deus, que é poderosa, que é santa, e que pode transformar nossas vidas. E se é verdade que a palavra de Deus pode transformar nossas vidas, também é verdade que através do poder do Espírito Santo que isso acontece. E se isso também é verdade, é preciso que a gente clame para que o Senhor nos transforme. Então eu vou te convidar para orar. Orar para que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e para que sua palavra seja viva e eficaz em nossos corações. Senhor Deus, nós te exaltamos, te glorificamos por tudo que tu és. Tu és santo, glorioso, poderoso e eterno. Não há outro além de ti. Tu és o Deus longânimo e bondoso que nos trouxe até este lugar para ouvir a tua palavra. E a tua palavra pode nos transformar, pode quebrantar os nossos corações, pode mudar as nossas almas. Por isso nós te pedimos, nos perdoa os nossos pecados e as nossas iniquidades. Seja bem-vindo no nosso meio, fica conosco. Afasta de nós tudo aquilo que nos atrapalha de glorificar o teu nome, de entender a tua palavra. Seja as ardis ciladas e setas do diabo, ou seja o nosso coração que é impenitente à tua palavra. Então aquebranta-nos e nos livra do mal. E que o Senhor cresça e nós diminuamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Abram suas Bíblias comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo a descrição de Lucas. Lucas capítulo 5, versículo de número 27. Lucas 5, 27. Aleluia. Glória a Deus. Vai falar um pouco hoje sobre a cura do paralítico de Cafarnaum. Espero que o Senhor nos dê graça para compreender essa palavra. Espero que por misericórdia Ele me use e que por misericórdia Ele te faça entender. Então vamos lá? Um dia, quando ele estava ensinando, achando-se ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. E eis que os homens, trazendo num leito um paralítico, procuravam introduzi-lo e pô-lo diante dele, mas não achando por onde pudessem introduzir por causa da multidão, subiram ao eirado e, por entre as telhas, o baixaram com o leito para o meio de todos, diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, disse ele: Homem, são-te perdoados os teus pecados. Então os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é este que profere blasfêmias? Quem é este que profere blasfêmias? Quem pode perdoar pecados? Só Deus. Jesus, porém, percebendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Por que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer: São perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Imediatamente se levantou diante deles, tomou o leito que estivera deitado e foi para sua casa, glorificando a Deus. E tomados de pasmo, todos glorificavam a Deus e diziam, cheios de temor: Hoje vimos coisas extraordinárias. Glória a Deus. Essa perícope fala da cura do paralítico de Cafarnaum. Jesus ainda estava no começo do seu ministério, mas ele já causava contradições entre o povo. Ele já chamava a atenção dos mestres da lei, não só da sua circunvizinhança, mas de todas as aldeias da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, de todo o povo de Deus. Ele ainda nem tinha chamado
todos os seus discípulos. Levi ainda não estava com ele, por exemplo, mas ele já tinha pregado grandes sermões, como, por exemplo, o Sermão do Monte. Ele já tinha expulsado demônios e ele já tinha purificado leprosos. Ora, era isso que ele tinha acabado de fazer. Ele estava no começo do seu ministério, mas já havia chamado a atenção de muitos, tantos que ele estava ensinando em uma casa, em Cafarnaum, uma aldeia de aproximadamente 600 habitantes. E essa casa estava lotada. Não simplesmente pessoas daquela aldeia, mas, como já havia dito, também de doutores da lei, escribas e fariseus, homens que conheciam a lei do Senhor, tanto da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E ele ensinava, afinal, era isso que ele costumava fazer. Não é de agora que os mestres da lei o paravam para ouvi-lo. Afinal, com 12 anos de idade, ele já fazia isso. Ele estava ensinando a palavra de Deus. Ensinando a palavra de Deus. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Isso nos mostra uma característica importante de Jesus. Que quando ele veio à Terra, ele sendo Deus, veio e não teve usurpação de ser igual a Deus, ou seja, ele não utilizou todas essas características de Deus, mas nunca deixou de ser Deus. Afinal, neste momento, ele estava usando o seu poder de Deus, porque o poder do Senhor estava sobre ele para curar. O poder de Deus estava sobre ele para curar e ele estava ensinando. Os mestres da lei estavam querendo entender quem este homem, se ele era mais um falso Messias, porque naquele tempo muitos falsos Messias haviam aparecido. Se ele era um grande mestre, como por exemplo era o mestre Nicodemos, ou se ele era um falso profeta, que necessitava ser exterminado. Infelizmente, a grande maioria desses mestres, mais tarde, chegaria na conclusão que ele era um falso profeta. Infelizmente, não poderiam eles estar menos enganados. Ele era o verdadeiro profeta. E no meio desta multidão que o ouvia, nós chegamos ao versículo de número 18, que diz assim: E eis que uns homens, trazendo num leito um paralítico, procuravam introduzi-lo e pô-lo diante dele. Então, no meio daquela multidão que já cercava, provavelmente Jesus estava num espaço muito parecido com este, porque as maiores casas encontradas na aldeia de Cafarnaum tinham mais ou menos 5 metros por 5 metros. Era mais ou menos isso. Havia 50 e poucas pessoas. E aquele lugar estava abarrotado, provavelmente do lado de dentro e ainda assim do lado de fora, bem provavelmente. E alguns homens, já sabendo da reputação de Jesus, que já havia ultrapassado tantas aldeias e tantos lugares, como a gente já viu, Jerusalém, Judeia, Nazaré, eles trouxeram um paralítico, crendo firmemente que Jesus podia fazer algo com aquele homem, que Jesus podia, de alguma maneira, ter a solução para a vida daquele homem. Eles estavam trazendo um homem perante Jesus. E eu acho que nesse ponto, a gente já pode começar a fazer algumas reflexões. Que já. Verdade é que quando a gente seguir esses versículos, na cadeia de versículos, nós iremos perceber daqui a pouco que o maior problema desse homem não era de fato sua paralisia externa, mas o seu pecado. Afinal, foi isso que Jesus curou ou livrou no primeiro. Então, não é segredo. Sabendo que, na verdade, a grande paralisia deste homem era uma paralisia espiritual e o seu pecado, nós nos deparamos com uma realidade. Continuam cheios de paralíticos esperando serem levados a Jesus. Os paralíticos continuam precisando de ser introduzidos diante a face de Jesus, para ouvirem a palavra de Jesus.
Existem ainda muitos paralíticos que precisam do poder de Jesus. Mas o que nós encontramos hoje em dia é que existem poucos carregadores de paralíticos. Poucos carregadores de paralíticos. Poucas pessoas dispostas a fazer igual esses homens. Pegar um paralítico, seja na sua casa ou aonde ele pedir esmola, que provavelmente é a única coisa que ele poderia fazer, se é que ele conseguia fazer isso, e levar até Jesus. E como nós já observamos, as pessoas vinham de vários lugares. Eles poderiam ter tirado esse homem da casa do lado. Mas provavelmente não é isso que aconteceu, porque a casa já estava cheia quando eles chegaram. E pela vontade que eles estavam, dificilmente eles chegariam atrasados morando ao lado. Então, provavelmente, eles trouxeram este homem de longe. Não sabemos o quão longe era, mas de longe o trouxeram para ver Jesus. E isso é algo muito difícil. Isso é algo muito difícil. Nós estamos dispostos a trazer um paralítico de longe. Imagina, irmão, não tinha uma ambulância para levar eles vão chamar um Uber para trazer esse paralítico. A maca desse paralítico provavelmente era muito ruim, provavelmente era uma esteira, alguma coisa nesse sentido. Então, provavelmente, cada um pegou de um lado, provavelmente eram uns 4 homens, e trouxeram este homem de longe para que ele chegasse até perto de Jesus. Grande era a dificuldade. Mas o que eu acho interessante é o seguinte: esses homens tinham algum conhecimento de quem era Deus, algum conhecimento de quem era Jesus, sabia do poder de Jesus. Mas verdade seja dita, eles não tinham nem 1/3 do conhecimento de quem é Jesus que nós hoje temos. A Juju, que é uma criança ainda, tem mais conhecimento de quem é verdadeiramente Jesus do que aqueles homens. Mas com o pouco conhecimento de quem realmente era Jesus que eles tinham, ainda assim foi o suficiente para os impeli-los a levar aquele homem até Jesus. Com pouco conhecimento que eles tinham. E aí, me vem alguns questionamentos. E eles são: por que nós não levamos mais paralíticos perto de Jesus? E eu chego a pensar em algumas coisas. A primeira é: nós não temos mais tanto amor assim aos paralíticos que nos leve a ter um esforço tão grande para levá-los até Jesus. O segundo é: a gente não crê tanto assim em Jesus para levar um paralítico até ele. Então, ou o problema é no nosso amor ao próximo, ou o nosso problema é com o nosso amor a Deus, que são os 2 maiores mandamentos. E tem uma terceira opção, é que, na verdade, nós não somos carregadores de paralítico porque nós somos os paralíticos. Então, se eu não estou tentando levar paralíticos a Jesus, em que lugar eu estou? Eu estou na posição de alguém que não ama o próximo, ou seja, peca no 2º maior mandamento. Eu estou na posição de alguém que não ama Jesus, peco no maior mandamento, ou eu estou paralisado pelos meus delitos e pelos meus pecados? Alguma dessas coisas aconteceu comigo. Você pode pensar, mas aqueles homens tinham a ciência que Jesus curava, porque Jesus estava curando, e a fama de Jesus era de uma pessoa que poderia operar milagres. Mas eu te falo o seguinte: eles sabiam que Jesus curava. Você sabe que Jesus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Mas estes homens, eles viram Jesus. Eu digo, mais bem-aventurado é aqueles que não viram, que creram. Então, as nossas desculpas para não fazer como aqueles homens vai se acabando e se esvaindo quando nós realmente paramos para nos analisar. Quantas vezes eu já li a Bíblia? Quantos sermãos cheios do Espírito Santo eu ouvi? O quanto Jesus já operou em minha vida? O quanto eu já tive de intimidade com Jesus? Irmãos,
Não venha com essa de que pelo menos Jesus estava em corpo físico perto deles, porque eu também te direi, o Espírito de Deus habita dentro de você. As nossas desculpas vão se esvaindo. Versículo de número 19. Mas, não achando por onde pudessem introduzir por causa da multidão, subiram ao eirado e por entre as telhas o baixaram com o leito para o meio de todos, diante de Jesus. Então, os homens, quando chegaram àquele lugar, talvez já suados e cansados pela caminhada, eles viram a multidão e eles começaram a tentar introduzir o paralítico no meio daquela multidão e colocar perante Jesus, mas eles não conseguiam. Isso nos faz perceber, irmãos, quantos são os empecilhos, os bloqueios, as dificuldades, as multidões que nos atrapalham a levar um paralítico perto de Jesus. São muitos. Todas as vezes que nós nos propusermos em nossos corações em levar alguém a Cristo, todo tipo de obstáculo se colocará em nossa frente, todo tipo de empecilho se colocará na nossa frente, mas eles persistiram em tentar colocar aquele paralítico perante Jesus. E eles perceberam que da maneira comum era impossível. Da maneira comum é impossível levar alguém até Jesus. Da maneira natural é impossível levar alguém até Jesus. Então, não achando por onde entrar na casa, eles subiram na escada que tinha no exterior. Era muito comum nas casas daquele tempo dos hebreus terem uma escada exterior que leva para cima da casa, onde geralmente acontecem outros tipos de reuniões e que eles podem fazer outras coisas. Então, eles pegaram, subiram a escada do lado exterior e foram até o telhado. A maneira que Lucas fala aqui é porque ele está dentro da cabeça dele, a maneira que ele comunica é uma maneira meio grega, por ele ser grego. Mas, bem na verdade, o que tinha ali não era um telhado grego, era uma laje hebraica. Uma laje hebraica era mais ou menos assim que era feita. Você tinha as sustentações, você tinha as vigas. Em cima das vigas você colocava um monte de madeira, galhos de árvore, palha, espalhava por todo aquele lugar e vinha com barro e colocava em cima, tipo uma casa de pop. Então, vinha, colocava em cima e assim construía uma laje, que era até possível de andar sobre ela, de ter algum tipo de reunião. Então, eles sobem até aquele lugar e procuram o lugar em que Jesus estava. Então, quando eles chegam mais ou menos no posicionamento em que Jesus estava, eles começam a fazer uma coisa, se a gente parar para pensar, a gente vai ver o quanto eles estavam engajados em tentar colocar aquele homem perante Jesus. Já seria estranho se eu estivesse aqui nesta varanda e alguém começasse a destelhar aqui. Já seria muito estranho para colocar alguém aqui no meio. Mas lá era pior, porque lá era uma laje de barro com palha, com galhos de árvore. Então, basicamente, eles começaram a cavar aquela coisa. E vai tirando o barro, vai tirando aquele barro já seco, né, aquela terra, vai tirando a palha, vai tirando um graveto. Provavelmente eles estavam em cima de Jesus. Provavelmente quando eles estavam fazendo isso, provavelmente Jesus estava ficando sujo embaixo. Provavelmente os mestres da lei, totalmente assim, pomposos, estava caindo galho de árvore neles, palha, terra, e todo o ambiente provavelmente estava totalmente sujo. Qualquer um de nós ficaria com vergonha chegar no ambiente, só as pessoas mais cultas da região, e você fala, rapaz, vou sujar esse povo todo de terra porque eu quero me aproximar de Jesus. Mas eles fizeram isso. Eles cavaram. E de tanta vontade que eles tinham de colocar aquele homem perante Jesus, eles não estavam importando o que os mestres da lei falariam com ele, ou que o próprio Jesus poderia dizer ao ver aquela cena. Eles estavam engajados naquele projeto. Estavam engajados naquele projeto. Não é por menos
que nós chegamos no versículo de número 20. E Jesus vai falar algo. E, vendo-lhes a fé, disse ele: Homem, são-te perdoados os teus pecados. Então, eles conseguiram introduzir aquele homem perante Jesus, estelhando, colocando, a gente não sabe como eles conseguiram chegar até lá, com cordas, e Jesus olha tudo aquilo. E é interessante o que Jesus vê e o que eu veria. Primeiro, provavelmente, se alguém faz isso aqui, joga uma telha, cai em mim. Que isso, irmão? O que você tá arrumando? Não é? Aquela coisa, eu ia ficar mais estressado, mas Jesus não vê dessa forma e também não vê simplesmente o esforço daqueles homens. Jesus vai além do esforço dos homens e vai além da paralisia daquele homem. Jesus vê a fé. Jesus vai além das obras que aqueles homens acabavam de fazer. Jesus vai além do esforço físico daqueles homens. A Bíblia não diz, e vendo Jesus o esforço. E vendo Jesus o quanto eles estavam suados, e vendo Jesus o buraco que fizeram no teto, e vendo Jesus a obra da mão daqueles homens. Não, não é isso que Jesus vê. Jesus vê a fé daqueles homens. E é isso que Jesus vê em nós. Jesus só pode ver em nós a fé. Porque, segundo a própria Bíblia, o melhor das nossas obras, dos nossos esforços, é trapo de imundície. É pano sujo, que não serve para nada. Não serve para nada. Então, o que Jesus, na verdade, vê é a fé daqueles homens. Por mais que para nós seja espantoso, aquela ação, para Jesus, mais importante era o que levou a fazer aquela ação, que era a fé que eles estavam depositando em Jesus. E mais impressionante ainda é o que Jesus vê de problema naquele paralítico. A maioria das pessoas, quando viram aquele paralítico, eles observaram que aquele homem estava em uma maca. A maioria das pessoas que estavam ali observaram que aquele homem estava atrofiado numa cama. A maioria das pessoas observavam o buraco no teto. A maioria das pessoas observava o quanto esse homem estava definhando, sem fisioterapia em um tempo antigo. Mas Jesus vê um problema muito mais grave do que a sua paralisia. Jesus vê o seu pecado. O problema que chamou a atenção de Jesus, que tinha um olho que era capaz de esquadrinhar o ser humano, de até a divisão das juntas e medulas, e discernir até os pensamentos do coração. Esses olhos de Jesus, como águia, decifraram aquele homem. E o que ele tinha de maior problema era o pecado que estava em sua alma. Muitos de nós olhamos para a nossa vida e vemos que existe um problema em nossos empregos, que existe uma enfermidade, que existe X problemas a serem resolvidos. Mas quando Jesus olha para nós, esquadrinha as nossas almas, ele vê o verdadeiro problema, que é o nosso pecado. Este é o verdadeiro problema, porque Jesus sabia que a nossa vida é como uma erva, que começa hoje, cresce e no final do dia ela seca, murcha e morre. Então, problemas tão efêmeros como as contingências da vida, para Jesus não faziam muito sentido naquele momento. Ele via um problema eterno. Decidiria o destino eterno daquele homem, que era sua alma pecaminosa. Este era o problema, este era o verdadeiro problema daquele paralítico. Ele estava não só paralisado em sua carne, mas em sua alma. Muitas das vezes, até nós, ou até aqueles que conheceram Jesus, começam a atrofiar novamente, começam a definhar novamente, começam a paralisar novamente, por conta da multidão dos pecados. A multidão dos nossos pecados é como uma rocha
gigantesca, insuportável, que nós não podemos levar. Nós estamos aprisionados nela. E quem poderá nos livrar do corpo dessa morte? Esse pecado que ainda jaz em nós, pelo resto que nos sobra desta natureza, só será tirado naquele dia, quando o que é corruptível se revestir do que é incorruptível, e quando o que é mortal se revestir do que é imortal. Só naquele dia será totalmente tirado. Então, até aqueles que vão na igreja todo domingo, às vezes voltam a se paralisar. Mesmo aqueles que já conheceram Jesus, às vezes voltam a se paralisar. O próprio Pedro, que estava nesta feita com Jesus, ele se paralisou quando viu o mestre sendo crucificado. Ele se paralisou. Então, muitos de nós, às vezes, voltamos a nos paralisar. Talvez seja isto que está acontecendo comigo. Talvez seja isto que está acontecendo com você. Talvez a paralisia do pecado esteja novamente na sua vida. Ou talvez você nunca abandonou a paralisia do pecado. Você está entrevada no seu leito de pecado. Versículo de número 21. Então os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que profere blasfêmias? Quem é este que profere blasfêmias? Quem pode perdoar pecados? Só Deus. Se não, só Deus. Ora, a teologia dos fariseus não está errada. A teologia do fariseu está certa. Na verdade, o fariseu, em geral, é o grupo teológico, o melhor grupo teológico e mais capacitado da sua época. Ele falou uma verdade. Só quem pode perdoar pecados é Deus. Afinal, era assim que acontecia no dia da propiciação. O sumo sacerdote aspergia sobre a tampa do propiciatório o sangue para perdoar a nação dos pecados. Isso acontecia também todas as vezes que algum sacrifício era feito por conta de algum pecado. Então, o sacerdote falava: olha, Deus perdoou o seu pecado. Então, qualquer pessoa que dissesse que pode perdoar pecados, essa pessoa só poderia estar blasfemando. A teologia estava certa, ou quase certa, mas por fim se torna totalmente errada. Por quê? Porque a verdade é que só Deus pode perdoar pecados. Mas uma outra grande verdade é que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Então Jesus pode perdoar pecados. Isso me chama atenção para uma coisa. Qualquer teologia, qualquer ensinamento, por mais que tenha uma grande aparência de sensatez, se tirar Jesus da equação, se torna uma grande tolice. Qualquer teologia que não tenha Jesus Cristo no centro, de nada serve. Esses fariseus estudaram a vida toda e chegaram a uma conclusão sadia de que só Deus pode perdoar pecados. Mas quando eles retiraram da equação Jesus, quando eles não perceberam que Jesus era Deus, a teologia deles se esvaiu e se tornou inútil. Teologia sem Cristo é inútil. Pregação sem Jesus é inútil. Igreja sem Jesus é inútil. Pastor que não fala de Jesus é inútil. Crente que não fala de Jesus é um crente inútil. Então Jesus, no versículo de número 22, mais uma vez discerne tudo que está ao seu redor. Jesus, porém, percebendo seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: por que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: são-te perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, Jesus, mais uma vez, discerne toda a situação. Jesus
havia acabado de esquadrinhar o coração dos levadores de paralítico, dos carregadores de paralítico e do próprio paralítico. E ele agora vai discernir tudo o que estava acontecendo entre os mestres da lei, tudo que arrazoavam sobre eles. Ele vai, então, perguntar, olha, por que vocês estão arrazoando isso em vosso coração? Ou seja, por que vocês estão com isso no coração de vocês? E, de novo, eu gostaria de falar uma coisa sobre Jesus. Ele sempre sabe o que está em nosso coração. Ele sempre sabe o que está lá. Ele sempre sabe as motivações dos nossos corações. Nós não podemos esconder de Jesus o que está nos nossos corações. Então é em vão tentar fugir de Jesus, porque Ele sabe o que está lá. Os pecados de cada um. Você não confessou a Jesus, não falou para ninguém. Jesus sabe, conhece eles. Conhece cada um deles. Jesus esquadrinha os corações. Jesus sabia o coração de cada um daqueles fariseus, o coração de cada um daqueles mestres da lei. Ele agora vai começar aquilo que faz com que as pessoas geralmente o que geralmente levam essas pessoas até esse sermão. E na verdade é o ponto secundário. Ele vai perguntar, olha, o que é mais fácil dizer? Vocês estão com o coração perturbado? O que é mais fácil dizer? O que eu falei agora, perdoados estão os seus pecados? Ou levanta-te e anda? Para aqueles fariseus, isso tinha muito sentido. Porque muitos dos mestres judeus aceitavam um milagre ou algum prodígio para testificar que alguém estava falando uma coisa da parte de Deus mesmo. Nem todos, mas muitos deles, sim. Então ele fala, olha, o que é mais fácil para me dizer? Perdoados estão os seus pecados ou levanta-te e anda? Aí ele vai para o versículo de número 24, que aí ele vai testificar na frente de todo mundo que de fato ele tinha poder. 24, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Por que Jesus curou aquele paralítico? Jesus não curou aquele paralítico porque ele achava que este era o grande problema do paralítico. Mas Jesus, ele cura aquele paralítico por essa mesma motivação que tantos milagres no período de Jesus apostólico acontecem, vários milagres, né? Naquele período acontecem vários milagres, é para testificar que aquelas palavras que estavam sendo ditas de fato eram de Deus, porque este era o crivo comum do povo judeu, a demonstração de prodígios junto com a palavra que vem de Deus. Isto é, desde a formação daquele povo, afinal foi assim que Moisés fez. Ele falou, olha, tenho para vocês uma terra, e ela manda leite e mel, e quem mandou levar vocês foi Deus. E ele falou comigo que vai fazer isso com muitos prodígios e maravilhas. Então, uma coisa que meio que começou a ficar entranhada desde o começo dessa nação. Então, para seguir esta mesma ideia, Jesus, então, vira para o paralítico. O grande problema do paralítico, irmãos, é que já estava resolvido. Ele já tinha sido perdoado dos seus pecados. E fala, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Versículo de número 25. Imediatamente se levantou diante deles, tomou o leito que estivera deitado e foi para a sua casa, glorificando a Deus. E agora é um momento que espanta a todos. Aquele homem que estava paralítico, atrofiado em seu leito, com seus músculos totalmente esfacelados, com sua musculatura totalmente diminuída, provavelmente já bastante encolhido, toma força novamente. Tem os seus músculos regenerados na frente de todos os que estavam ali para ver. As suas pernas que estavam atrofiadas agora ficam firmes.
E ele levanta, as suas mãos que estavam encolhidas agora se estendem para que pegue o leito. Aquele homem que estava totalmente raquítico agora toma força e toma o seu leito. E aquilo perante aqueles homens foi espantoso. Então ele toma o leito e vai para a casa dele, glorificando a Deus. Várias coisas nós podemos pensar quando nos deparamos com este versículo. O primeiro de todos é diferente do que todo mundo pensa. É que pena que o perdão de pecados não foi o suficiente. Que pena. Mas o segundo é que aquele que um dia foi perdoado dos seus pecados, aquele que teve a sua vida transformada por Jesus, todo mundo que está aqui não só teve os seus pecados perdoados, mas teve a sua vida transformada. É ou não é? Todos aqui um dia foram perdoados por Jesus. E outros se tornaram melhores pessoas, se tornaram melhores cidadãos, se tornaram melhores filhos, melhores mães, melhores tios, se tornaram melhores funcionários, melhores patrões, se tornaram pessoas diferentes, visivelmente para todos. Todos podem observar a mudança naquele que Jesus perdoou os pecados. E ele toma o seu leito e ele vai para um lugar muito interessante, a sua própria casa. Ele vai para a sua própria casa. Isso é interessante, irmãos, porque quando nós somos curados por Jesus, nosso primeiro passo é voltar para a nossa vida cotidiana, para a nossa casa, para o nosso emprego, para a nossa escola, glorificando a Deus como um testemunho do que Deus fez. Todos nós, quando somos transformados por Jesus, pegamos o nosso leito, pegamos o nosso testemunho, pegamos a força que Deus colocou em nós, e nós voltamos para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, para a nossa vida comum, glorificando a Deus totalmente diferente. Ele estava em sua casa, entrevado em uma cama. Agora ele pode varrer a casa. Ele pode ajudar os seus familiares. Agora ele pode trabalhar. Ele volta para sua casa, mas a maneira que ele volta para sua casa é totalmente diferente do momento anterior a ele se encontrar com Cristo. É totalmente diferente. Deve ser diferente a nossa vida antes e depois de Cristo. Se a sua vida é exatamente a mesma depois de se encontrar com Cristo, provavelmente você não se encontrou com Ele. Provavelmente. Você precisa se encontrar com Cristo. Depois de se encontrar com Cristo, você precisa de ser mudado por Ele. Você precisa ser transformado por Ele. Aleluia. E a sua vida agora deve ser uma vida que glorifica a Deus. Versículo de número 26. Agora, essa foi a ação do paralítico. Ir embora, seguir o conselho de Jesus, voltar para sua casa glorificando a Deus. E agora essa é a reação de todo o público que estava naquela pequena casa. E tomados de pasmo, todos glorificavam a Deus e diziam, cheios de temor: hoje vimos coisas extraordinárias. O que Jesus faz é extraordinário. A transformação que Jesus opera é uma transformação que deixa todos pasmos. A operação que Jesus opera deixa todos boquiabertos, porque é extraordinário tudo aquilo que sai da boca de Jesus. É extraordinário o poder de Jesus. Pelo poder de Jesus, este paralítico foi curado. Pelo poder que existe nas palavras de Jesus, esse paralítico foi perdoado. Pelo poder que existe nas palavras de Jesus, céus e terra foram fundados. Pelo poder que existe na palavra de Jesus, todas as coisas são firmadas. E a Bíblia nos ensina que céus e terra passarão,
mas a palavra de Jesus não passará. É extraordinário o que Jesus faz. Deixou todos com temor. Deixou todos com temor. E de novo eu digo, que pena que quando Jesus falou, estão perdoados os teus pecados, isso já não tenha acontecido. Mas que bom que a palavra de Deus e a palavra de Cristo, naquele dia, fez coisas extraordinárias. Essa palavra de hoje para nós, eu gostaria de convidar o louvor para já vir aqui para a gente tocar um hino, né? Pra gente, não para eles, que eu não sei. Jesus, ele transformou naquele dia a vida de um paralítico. Ele transformou naquele dia a vida de muitos carregadores de paralítico. E ele transformou naquele dia a vida de toda aquela multidão. Mas eu gostaria de dizer mais algumas coisas sobre essa multidão, que não estão contidas nesse texto, mas que estão contidas na Bíblia, logo adiante. Grande parte dessa multidão, que agora estava pasma, falando que tinham visto coisas extraordinárias, seriam parte da multidão que falaria: crucifica Jesus e solta Barrabás. Grande parte dessa multidão foi uma terra péssima. Grande parte dessa multidão teve uma semente plantada que cresceu e murchou facilmente. Que teve uma semente plantada que foi comida pelos pássaros. Mas teve alguns dessa multidão, como o próprio Pedro, que no final da sua vida foi crucificado de cabeça para baixo em nome de Cristo Jesus. Quando a palavra de Cristo é pregada, ela tem cheiro de vida ou ela tem cheiro de morte. Quando a palavra de Jesus é pregada, pessoas que estão mortas tornam a viver. E pessoas que estão mortas outras vezes se tornam ainda mais dignas de condenação. E a pergunta que eu gostaria de fazer hoje para cada um de nós é: quem nós somos nessa história? Nós somos o paralítico que precisa de ser regenerado por Cristo. Nós somos aqueles que devem urgentemente pegar paralíticos para trazer até Cristo. Nós somos a multidão que impede com que as pessoas levem paralíticos até Cristo. Nós somos aqueles que ouvirão essa palavra, mas jogarão fora. Nós somos aqueles que ouvirão essa palavra e irão para casa glorificando a Deus. Quem nós somos? Quem nós somos? Deus sabe. Se levante, vamos orar? Deus, toma nossas vidas em tuas mãos, Senhor. Oh, meu Deus, nós precisamos, Pai, de continuar como bons cristãos que são apaixonados pela tua obra, que levam paralíticos até Cristo. Muitas das vezes, Pai, nós também somos os paralíticos, paralisados pelos nossos pecados, pelos nossos delitos. Oh, meu Deus, muitas das vezes nós somos como esses fariseus, que tiramos Cristo da equação da nossa teologia. Muitas das vezes, Pai, nós somos como os empecilhos, e outras tantas somos como esta solução. Meu Deus, faz de nós aquilo que tu queres que nós sejamos. Opera em nós grandes coisas, ó Deus, e faça com que cada um, em seus dons, como nos foi ensinado no último culto, possamos contribuir para que mais paralíticos sejam curados por Cristo, para que mais pecadores alcancem a palavra de Jesus, ó Pai. Tende misericórdia de nós, Pai. Olha para cada um de nós e decifra o nosso coração neste momento, Pai. Olha para cada um de nós e decifra nossas almas, Pai. Meu Deus, e nós hoje, com fé, pedimos, Pai. Fala para nós, perdoados estão os teus pecados. Fala para mim, Senhor, perdoado está o teu pecado.
Fala para este irmão que aqui está perdoado, está o teu pecado. Irmão, se hoje você estiver com fé, tenha certeza que é esta palavra que Jesus está falando para você. Se você tiver fé verdadeira, a palavra que Jesus fala para você é: perdoados estão os teus pecados. Aleluia. Aleluia. When you are so loved. This